Queridos, queria desafiar nossos irmãos essa semana. O William passou uma tarefa, né, que é anotar, né? Quem aqui está lembrado? Foi Paulinho, desculpa. Paulinho passou uma tarefa da gente não esquecer de anotar, né? E o Senhor me falou essa semana que a gente também tem o hábito de pegar os textos que são ministrados durante a semana, né? E o Senhor deu uma facilitada essa semana. O Senhor trouxe para nós, o tema é os conselhos de Pedro. Aquele Pedro mesmo, que negou Jesus 3 vezes. Depois ele virou um apóstolo, um homem usado por Deus, tremendo. Ele escreveu as cartas, né? 1 Pedro, 2 Pedro. Então, quero chamar meus irmãos a essa semana, ler a carta de 1 Pedro. É uma carta pequena, que tem 5 capítulos, mas é muito preciosa. Se você ler ela devagarzinho, você lê em 20, 25 minutos. Mas eu creio que o Senhor vai querer que você gaste tempo ali, nos versículos, como eu fiz esses dias e vou continuar fazendo, porque a direção também é para mim. Eu também sou fruto da carta de Pedro. Primeiro porque a carta de Pedro, irmãos, ela foi escrita para a gente, que é gentil, que é o não judeu. E ela também foi escrita como uma carta profética do que viria a acontecer de sofrimento na igreja. E a gente está nos últimos dias, né? A gente tem que se preparar para a gente poder permanecer firmes. E naquele tempo, que foi escrita a primeira carta de Pedro, Roma, vocês sabem que naquela época de Paulo e de Pedro, o Império Romano dominava. Era como se fosse quase universal, vamos dizer assim. Naquela região ali, eles dominavam tudo. E eles exterminaram alguns povos. E alguns sobreviveram, alguns povos. Eles realmente... A gente vê o cidadão romano, aquela coisa realmente tem lei, não sei o quê. Mas eles eram muito ruins, viu? Eles mataram muita gente com atrocidades. E os imperadores romanos, aí você... Imagine que eram homens que se achavam deuses. É como se fossem os faraós daquele tempo. Eles queriam ser reverenciados. E havia um deles, que era um Nero. Eu não sei qual é o pior, teve vários ruins. Nero foi muito ruim. E teve, nessa época de Nero, Pedro escreveu a carta. Roma havia sido incendiada. Muitos acreditam que foi Nero. E culpou os cristãos. Mas, quando Pedro escreveu a carta, dizem os historiadores que ainda não havia uma perseguição. Estava começando, porque depois de Roma, queridos, essa perseguição se espalhou por toda a região ali. Toda a região. E muitos cristãos foram caçados. Ali foi só o começo da perseguição. Então, esse é o contexto da carta de Pedro. E queria abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ler juntos. Hoje não tem PowerPoint. Os irmãos me conhecem, sabem que eu gosto muito de usar PowerPoint, mas o Senhor disse não, eu não vou usar o PowerPoint e não uso, pronto. O Senhor mandou, né? Tem que fazer o quê? Obedecer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou, leia ali, nascer de novo. Quem lembra de João? Nascer de novo. Nos regenerou é nascer de novo. Quem aqui nasceu de novo? Opa, está falando da gente. Amém? Conforme a sua grande misericórdia. Como Deus teve misericórdia de nós. Veja que eu estou lendo, mas a gente tem que chama-se ruminar nas Escrituras. A gente compreender, não é de ler como quem está lendo uma historinha. Hoje a vida é muito ágil, né? As coisas passam um vídeo e muito rápido. A gente tem que ler com calma. Se você não conhece uma palavra, procure o significado dela. Mas procure, peça ao Espírito Santo, ilumina o meu coração. Toda vez que for ler a palavra, nos regenerou. O que significa isso, Senhor? Nasci de novo. Para uma esperança viva. Amém? A nossa esperança é viva.
não é uma esperança qualquer, queridos. A gente não espera por algo morto, pela fé na nossa mente. A nossa fé é viva, atuante. Eu não quis entrar muito nesse tema, porque eu depois descobri que o Senhor trouxe uma palavra para Jojó sobre esse tema. E o Senhor me trouxe para outro caminho. Creio que é uma preparação para quando o Jojó ministrar sobre a esperança viva. Vai ser tremendo, porque eu já li o material, ele mandou para mim. Então, o Senhor sabe todas as coisas, né? Eu não sabia. Mas o Senhor quer falar. E o Senhor quer falar conosco e Ele vai falar. Independente de Paulão, de Jojó, Ele vai falar. E nós vamos escutar. Amém? Diga assim, eu vou escutar o que Deus tem para mim. Olhe para seu irmão. Diga isso. Eu não quero nem saber das notícias do mundo. Eu quero saber o que Deus tem para falar para mim. Amém, queridos? A gente está sendo muito bombardeado nessa nova geração, com muitas notícias, alarmismo e tal. Meu irmão, dê uma filtrada, lê, procure se alimentar do que está na palavra. Amém? Dê um basta no Instagram, ficar ali horas e horas. Espera aí. Não começa teu dia no Instagram, em nome de Jesus, querida. Nem no WhatsApp. Começa teu dia com a Escritura. Amém? Mesmo que ela seja no celular. Mas se isso for pedra de tropeço, volta para o papel. Amém? Volta para o papel. Amém. Verso 4. Para uma herança, uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Qual é a garantia? Desculpa, volta para o anterior. Nos regenerou para uma experiência viva por meio, através da ressurreição de Jesus Cristo. Sabe o que é isso, queridos? É a garantia. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, Ele traz essa viva experiência, essa fé atuante. Amém? Através de Cristo. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele vivificará nossos corpos mortais. Esse é um exemplo. Está lá em Romanos 8. Amém? O que é... E aí vem o verso 4. Aí ele diz, por meio, foi através de Cristo, com uma finalidade. Amém? Para uma herança. Opa, que aqui o negócio de herança é bom, né? Eu nunca recebi herança. Quer dizer, há uma herança dos meus pais. Eu estou tendo que lutar bastante por ela. Bem complicado. Mas é difícil a gente receber uma herança, né? Assim, né? A gente, quando pensa em herança, pensa em dinheiro. Um terreno, uma casa que você herda, né? E, de fato, a herança não é só isso. É um conjunto de bens, direitos e obrigações. A herança tem uma obrigação? Tem. Tem que pagar imposto. Tem que dividir entre as pessoas, que é de direito. No nosso caso, nós temos uma herança, que ele diz, que jamais poderá perecer. Quer perecer? Se acabar, se estragar, perder o valor. Amém? As coisas desse mundo se desvalorizam. Mas essa herança que Deus tem para nós, ela não se estraga, ela não perde o valor. Herança guardada nos céus para vocês. Que tremendo, né, queridos? O que é que Jesus deixou para a gente? O que é que Jesus deixou de herança? Que é a coisa mais importante para nós. A salvação. O que mais? Vida eterna, que está na salvação também. A vitória sobre o pecado é uma herança? É uma herança. O Espírito Santo é uma herança. O que mais? A vitória sobre o mundo, os seus valores. Jesus venceu o mundo, a palavra diz. Amém? Queridos, que coisa tremenda. No verso 5, aí ele vai dizer que, tudo isso que falou atrás, que, primeiro ele disse assim, uma herança, que, mediante a fé.
Nós temos, João falou aqui, e ele falou para mim, num encontro que eu tive com ele, com alguns irmãos, que Deus ele diz algo para nós, na sua palavra, e fala para nós também pessoalmente, mas a gente tem que tomar posse mediante a fé. Amém? Que adianta eu saber que esse celular aqui é meu, e ele está ali. Ó. Eu preciso fazer uma ligação para a Gisele, e o celular está ali, eu não uso ele. A gente tem que tomar posse. Né? Não, isso aqui é meu. Eu vou ligar, eu vou usar. Esse relógio aqui é meu. Eu vou usar. A gente tem que se apropriar, queridos. E essa apropriação é pela fé. Amém? É pela fé. Que são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Na versão revista e atualizada, essa é a NVI, tá? Nova versão internacional. E diz assim, guardados pelo poder de Deus. É mais interessante. Guardados pelo poder de Deus. Isso. Mediante a fé. Então, a gente é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Ou seja, somos protegidos, não é, Cleitinho? Protegidos. E no verso 6 diz, nisso vocês exultam. Aí na NVI agora, que está na... Isso, foi um pouco mais fácil da gente compreender. Nisso vocês exultam. O que é exultar, meus irmãos? Se alegrar, né? Se exultar é se alegrar. Nisso que foi falado, vocês exultam. Amém? Ainda que agora, aí vem aquilo que Alex falou. Alegria independente do que seja, né, Alex? Foi isso que você falou aqui. Ainda que agora, por pouco tempo, esse pouco tempo é a nossa vida breve que a gente tem. Esse pouco tempo não é horas ou dias, pode ser anos. Tá? Mas para Deus é pouco tempo diante da eternidade. Devam ser entristecidos ou contristados, em algumas versões falam, levados à tristeza, por todo tipo de provação. Então, queridos, acontecem coisas, tribulações, provações, né? Mas uma coisa importante, que tem que ficar sempre claro, toda vez que você fala essa palavra provação, prova, Deus prova seu amor para conosco. Não, porque a prova, o teste. Não está falando que Deus teste a gente, tá? Como se Deus fizesse assim, eu vou testar a Gisele. Eu vou pegar aqui e vou mandar essa tribulação para ela. De jeito nenhum. Amém, queridos? Deus, ele não maquina nosso teste. Agora, nós vivemos nesse mundo. Deus julga o mundo. Nesse mundo a gente tem aflições. João 16, 33, desculpa. Que é que diz Jesus, o próprio Jesus dizendo. Não é isso, João 16, 33? Vamos lá, o operador está ali. Acho que ele tá. Aí, na segunda parte, nesse mundo, ainda bem que quando chegar na glória não vai ter isso não, né? Que está dizendo, nesse mundo, vocês terão aflições, porém, contudo, todavia, entretanto, como Paulinho falou um dia desse, tenham ânimo. Amém? Eu venci o mundo. Se anime. Eu posso chorar? Deve. Mas a gente, ao mesmo tempo, pode ter ânimo, esperança. Amém? A gente não precisa estar sorrindo toda hora. Mas a gente precisa ter ânimo. Sabendo o Deus que a gente crê. Amém? Amém? Diz, não, eu estou sofrendo, está doendo, não sei o quê, mas o meu Deus está comigo. Meu Deus vai mudar tudo isso. Já mudou tudo isso porque Ele venceu lá na cruz. Amém? Deus utiliza, queridos, o sofrimento com um propósito. No verso 7 diz,
voltando, né? Porque a gente abriu um parênteses em João 16. A gente estava lendo 1 Pedro, e agora capítulo 3, a gente volta para o 7. Para quê? 1 Pedro 3, eu errei, capítulo 1, não é isso? Versículo 7. Está errado aqui a minha referência, foi mal aí, meu irmão. 1 Pedro, capítulo 1. Isso. No versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que o ideal é purificado, resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O ouro, queridos, antigamente, para refinar ele, era só fogo. Pelo que eu li, era por volta de 65 graus centígrados. É um fogo quente. Viu? Hoje em dia se usa, Jojo aí deve saber melhor que eu, se usa mercúrio, se usa vários elementos químicos para fazer isso. Mas aí, ele está se referindo a esse processo do fogo, comparando a tribulação com fogo, para purificar a vida da gente. Deus permite. Deus não testa a gente, queridos. Deus permite, porque a gente está aqui nesse mundo. Vocês estão entendendo? Nunca diga, Deus está me testando. Se houver uma música que fale isso, não canta ela não. Amém? Tem muita música por aí que não é bíblica. Eu escutei essa semana João Alexandre falando sobre isso. O melhor de Deus ainda está por vir. Já veio Cristo, nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Não escute não, porque isso não faz bem para a nossa fé. Se você vê uma música... Peraí, vou conferir na palavra de Deus. Porque eu estou cantando e repetindo. Pode ser o irmão que for. Vamos ser como os de Bereia, vamos conferir nas Escrituras. Amém? E aí, queridos, a gente é provado nesse sentido. Deus utiliza da tribulação para nos amadurecer, para nos aproximar dele. Infelizmente, a nossa tendência é se apegar com essas coisas desse mundo. Infelizmente, a minha tendência é essa. O próprio Pedro diz em 1 Pedro, agora eu creio que é 3,17, eu não anotei aqui, mas eu acho que eu tenho anotado, 3,13. Não, peraí, vamos falar besteira, eu anotei. 1 Pedro 1,13. Não, 1 Pedro 1,23. Olha o que ele diz. Desculpa, 1 Pedro 1,23. Isso. Agora vê mais adiante. Acho que é o 24. Toda humanidade é como a relva, e toda glória... Desculpa, a NVI não está legal. É a revista atualizada. Toda a carne é como a erva, como a grama. E toda a sua glória, a glória da carne, é como a flor da grama, da erva. É uma flor que nasce ali, junto com a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém, queridos? Então, tudo que é nosso, do humano, da natureza humana, do mundo, vai secar. Não permanece. Você sabe que Pedro está falando de Isaías 40. Tem essa mesma citação com um pouco mais, onde ele fala que Deus sopra sobre essa relva e ela seca. Deus permite, faz o sopro dele, porque esse mundo vai se acabar. Esse mundo está se deteriorando, queridos. Isso é claro, não é? Mas a palavra de Deus, que está implantada em vós, permanece eternamente. O que é que eu tenho que fazer? Escutar o mundo ou a palavra de Deus, que foi implantada em mim, através do Espírito Santo? A palavra de Deus. Amém?
É isso que Beto vai fazer todo dia. Paulão, todos nós. Amém, queridos? Não se alimente do mundo, não. Amém? E aí, queridos, eu não vou ler o resto de 1 Pedro, né? Eu vou ler algumas partes, como eu falei. 1 Pedro 2,9. Nos capítulos seguintes, Deus fala sobre nosso ministério. Pedro fala sobre santidade, detalha, é muito tremendo. Leiam. Fala bem em detalhes assim, sobre santidade. Fala sobre Jesus em relação à santidade. Fala sobre nós. Qual a nossa posição. Amém? Para que a gente não sofra de graça. Eu vou dar o spoiler. A gente pode sofrer de graça e a gente pode sofrer e tirar proveito. Qual que você prefere? Vai sofrer. É melhor ser esperto e aproveitar o sofrimento para crescer no Senhor. Amém? Quem quer crescer, sofrer, mas crescer. Amém? Amém. Eu também. 1 Pedro 2,9, ele fala, só para lembrar, porque esse texto não tem como não ler. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, somos chamados para isso. Amém? Assim como o relógio é feito para dar hora, a gente está aqui ainda por causa disso. Amém? Amém. Então, tem sofrimento, tem luta, que é para isso. Mas não importa se você está sofrendo ou não, você é chamado para isso. Esse é seu ministério. Amém? 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não se surpreendam. É um alerta dele. Lembra que eu falei? Ele escreveu essa carta e logo depois veio uma perseguição ferrenha sobre a igreja. E o Espírito Santo estava dizendo através de Pedro, não fiquem surpresos com o fogo que surge entre vocês para os provar, para os purificar, seria a melhor tradução, né? Como a gente já viu. Não é para testar, é para purificar. Deus vai permitir. Como se algo estranho. Irmãos, a gente está aqui nesse mundo. Paulão, eu me converti, me batizei domingo, me batizei há 2 meses atrás. Mas, rapaz, estava em tanta da bronca, que no mundo eu não tinha, não. Bem-vindo ao clube, né? Alguns irmãos vão dizer, né? Vem cá, meu irmão. Vai, chora com o irmão, né? Vem cá, meu irmão. É coisa nordestina, né? Vem cá, dê um abraço. E aí, tenha paciência, irmão. Você vai consolar seu irmão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, Jesus disse. E você traz esperança para aquele irmão. Amém? Romanos 8, 28, não precisa abrir, ele fala que todas as coisas fazem cooperar para o bem daqueles que o amam. E Nando me lembrou essa semana, né, que não são as coisas que fazem cooperar, mas Deus faz cooperar em todas as coisas. Amém? Deus aproveita essas coisas para o nosso benefício. Sim? Sabemos que Deus age em todas as coisas. Essa é a melhor tradução. A revista atualizada é muito boa, mas essa é a melhor. Para o bem. Então, Deus age, Deus está ali. Agora, se eu tivesse sem Deus, passando por tribulação, eu estou frito. Eu que tenho passado esses tratamentos, né? Eu encontro pessoas, muitas pessoas morrem. Não é do câncer, é do diagnóstico. Vocês sabiam disso? Não é, Luciene? A pessoa definha, entra em depressão, e aí a doença vem com tudo, baixa a imunidade da pessoa de uma maneira que a pessoa vai embora. Mas quando a gente está com o Senhor, tem toda a diferença. Amém? Esse é o segredo. E aí, eu agora pulo para o capítulo 5. Vocês leiam, irmãos. Eu não vou ler o capítulo 3, 4, 5 aqui, não.
Vocês leiam. Mas eu vou falar aquilo que Deus mandou falar. Amém? Quando eu estou, queridos, ansioso, sim, eu fico ansioso. Já tenho ficado às vezes. Não é, são os desafios da vida que a gente está nesse mundo, né? Estou enfrentando tribulação, a minha casa está enfrentando, e vocês estão enfrentando junto comigo, que eu sei. Não é fácil, mas eu sei que tem muita gente pior. Porque Deus tem estado conosco. Mas existe um segredo. A palavra do Senhor. A gente está com o Senhor, mas o Senhor fala conosco. E Ele fala, às vezes na oração Deus fala comigo, é uma bênção. Mas quando é pela palavra, eu tenho certeza. Amém? Por isso que eu preciso encher minha mente com a palavra, Elias. Por isso que eu preciso estar... O inimigo diz, mas esses mesmos textos, isso é o capiroto. Vai ler de novo, não sei. Não, querido. Leia, pare, ore, coloque um louvor. E aquela palavra vai queimar no seu coração. Amém? E aí, toda vez que eu aprendi isso, há alguns anos, em algumas situações que eu vivi, o celular aqui quer fazer alguma coisa ali, estava ouvindo o que eu estava dizendo. Ele vai se converter, aí não dá certo, ia se batizar, estragar o celular, né? A Siri, que é o inteligência artificial. Fica quieta aí, está amarrada. 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Eu amo esse texto, esses textos aí. Na minha vida se repetem. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte ao devido tempo. No original, queridos, essa palavra humilhe-se aí, ela é diferente lá de Mateus 5, quando Jesus, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, humildes de espírito. Essa palavra aí, eu vi o original lá no grego, ela significa você se rebaixar. Você se rebaixar. Então, ali é, se rebaixe diante da poderosa mão de Deus. Mateus 5 também é um bom conselho, porque foi Jesus que falou. Bem-aventurados os humildes de espírito, que é os que se dobram também ao Espírito. É muito parecido, é tremendo também. Mas é uma expressão que no original significa com um vento de Deus e a gente se dobra. Sopra o vento, se dobra diante de Deus. Jesus disse, bem-aventurado os que são assim, os que dobram. Amém? Se você pegar o dicionário, não o dicionário da Bíblia, né? Vai falar que humilde é ser pobre, é a pessoa pobrezinha. Não é isso. Não é pobre de dinheiro. Também pode ser, né? Assim, dentro de um contexto. Mas a essência é aqueles que se dobram diante de Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou ansioso, estou angustiado, eu vou para o Pai. E aí eu quero exemplificar com a situação que eu vivi numa empresa, que o dono da empresa era uma pessoa muito agressiva, grossa. E um dia esse homem me humilhou, esculhambou comigo, porque uma coisa não deu certo. Eu nunca tinha passado por isso e, na época, eu fui na sala dele, ele era dono da empresa. E eu chorei, perdi o controle emocional, e aquilo me fez muito mal. Toda vez que eu via aquele homem, me dava um embrulho no estômago. Ficava angustiado, só de ver. E, naquele tempo, havia um medo de perder o emprego, porque eu dizia assim, poxa, aqui em Recife não tem uma vaga com essas, assim, na minha cabeça, né? Com essas características que eu tenho hoje, que eu estou atuando nessa empresa. E aí, era uma coisa ruim. Aí, fui ministrado sobre esse texto, num grupo familiar, lá na casa de Fernando. E aí, no outro dia, me veio aquela angústia. Aí eu corri para o banheiro. Fechei a porta lá, aquele banheiro de empresa, né, que tem várias. Me sentei lá no vaso fechado de roupa, e fiz isso.
Não, mas vocês estão entendendo. Porque é um lugar de fuga, né? A gente poder ir para um banheiro, um lugar privado, né? E eu fiquei ali, quietinho, e fiz isso. Eu disse, eu sei que tu és Deus, Senhor. Isso é se humilhar, é reconhecer que a gente é pequenininho, mas Ele é tudo para nós. É o primeiro passo, segundo o texto. Humilhe-se, se rebaixe. Irmão, eu não preciso nem, diante de Deus, se rebaixar é uma coisa, tem que ser. A gente não tem nem o que pensar. Deus é Deus, amém? E ali eu coloquei, e aí vem o próximo verso. Lancem, para isso dar certo, a gente tem que se humilhar, reconhecer que Deus é Deus. Nisso a gente rasga o coração. E aí a gente lança sobre Ele, sobre o nosso Pai. A gente coloca aos pés dEle toda a sua ansiedade. Amém? Toda. Significa que você vai falar para Ele tudo o que você está sentindo. Se quer chorar, chorar. Às vezes a gente só chora diante de Deus. Se você pecou e se arrependeu, você vai pedir perdão diante de Deus. Se você está angustiado, vai colocar aquela angústia. Poxa, isso aqui, ansiedade, a gente já aprendeu, né, Nando? Que é um negócio sufoca. A palavra ansiedade é um negócio assim, que dá uma expressão de sufoco. É um negócio que vem na garganta da gente. Que a gente não quer sentir, mas sente. Mas a gente faz isso diante de Deus. Amém, queridos? E aí, o que é que diz a continuidade? Porque Ele tem cuidado de vós, de vocês. Ele cuida. Amém, queridos? E o interessante é que Pedro, ele não coloca assim, não, Deus vai cuidar. Ele diz, lance sobre ele, porque ele cuida, ele já estava cuidando. A gente é que ficou ansioso. Mas aí, esse momento íntimo com Deus, vem uma presença de Deus, queridos. Claro que às vezes não vem na hora, mas você vai fazer isso até que aconteça. Até que o mar se acalme. Amém? As suas emoções, fica aí quietinha, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu. Você sabe que nesse caso específico desse dia, o Senhor disse assim para mim, ore por ele, por esse homem. Aí eu comecei a orar. Aí o Senhor me lembrou que ele era uma pessoa que não conhecia ele. Comecei a pedir perdão pelos pecados dele. Comecei a abençoar ele. Irmãos, meu coração mudou. Naquela direção que Deus trouxe. Que já está revelada na palavra. De orar por quem vos persegue. E eu consegui voltar a me relacionar com aquele homem. No dia que eu saí da empresa dele, ele fez de tudo para que eu não saísse. Fez de tudo. Conversou comigo. Né? Mas, na ocasião... Então, assim... Deus mudou meu coração. Porque, às vezes, queridos, a pessoa não está nem aí para você, né? Mas a gente está mal, eu ficava mal. Né? É nesse caso aí que eu estou exemplificando. A gente fica, né, remoendo, a gente fica sofrendo, a gente não consegue olhar para a cara da pessoa. Mas, quando Deus muda o nosso coração, muda tudo. E a gente vai para uma postura de fé. E Deus, eu lembro como se fosse hoje, Deus falou, não é Ele que paga teu salário. Que história é essa? Foi uma palavra que Deus deu para mim. Porque eu tinha medo de perder. A partir daí, nunca mais eu tive medo de perder o emprego. Lógico que eu tenho que trabalhar direito, né? Mas me veio a tranquilidade que o Senhor é quem cuida de nós. Amém? O Senhor é quem cuida, é o que está escrito aí. E aí, no verso seguinte, Pedro dá mais uma dica. Gosto agora da RA. Desculpe ficar trocando, irmãos, mas é porque a palavra lá é mais forte. Sede sóbrios, Pedro diz. E ele não diz isso por acaso, não. Eu vou agora voltar para a primeira... Eu vou dar uma outra canja de 1 Pedro, agora no versículo 13. Volta aí. Dá uma pausa. Vai agora para o capítulo 1, versículo 13.
que ele explica melhor o que é esse ser sóbrio. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Isso é ser sóbrio. Ser sóbrio, quando a gente pensa em sobriedade, a gente lembra de um bêbado, é o contrário, né? É a pessoa não sóbria, ela está entorpecida pelo álcool. Né? A pessoa entorpecida pela droga, a gente tem visto muito isso pelas ruas de Recife e Olinda, né? As pessoas ficam assim, totalmente sem foco. O sóbrio é alguém que está atento, que está ligado. Espera aí, qual é a vontade de Deus? É isso que ele está dizendo. Sejam sóbrios. Esperar inteiramente na graça, nesse versículo. E voltando para o outro, ele entra... Falou, Gatinha? 5:8, isso. Sede sóbrios e vigilantes. Duas coisas. Sóbrio, sobriedade e vigilante. O que é que um vigia faz? Vigia. Como é que a gente vigia, queridos? É para vigiar, não é para dormir, né? O que é um vigilante, hein, Alex? Mas na fé. Você está atento, vigilante, está guardando os muros, guardando a casa, observando. Lembra de uma atalaia de oração, é isso mesmo, Paulo. Ele é um vigilante. 3h já está acordado, orando na presença do Senhor, 3h30, 4h, né, meu irmão? Ele disse, Alex, se eu falar para ele que ele não vai falar isso, eu vou falar. O Senhor acorda ele para orar, para interceder. E outros oram de 3h. Amém. O importante é a gente orar. Vigiar tem a ver com isso. Uma das coisas é a oração. É aquele que está, ligado. E aí, Pedro deixa tão claro, o diabo, vosso adversário, queridos, na outra tradução diz, vosso inimigo. O diabo é inimigo de Deus? É inimigo de Deus? Não. Ele é inimigo da gente. Porque Deus não mede força com o diabo. Vocês estão entendendo? Ele não é inimigo de Deus, não. Ele está debaixo. Ele é inimigo da vontade de Deus. Mas ele não se... Porque muita gente, o povo fala no mundo, né? Que parece que o diabo e Deus estão travando uma guerra. Para ver quem vai ganhar. Olha o dedinho. A palavra diz que ele é inimigo nosso, inimigo das nossas almas. Amém, queridos? Deus é Deus, está acima de tudo. E aí ele explica que esse inimigo safado, nosso inimigo, ele anda ao redor como um leão. Então, imagina um leão, né, grandão, né? Assusta, né? Aquele bicho, um bicho saudável, né? Assusta. Rugindo, fazendo barulho e procurando a quem possa devorar. A palavra do Senhor não está... O inimigo, ele não brinque, não. Não dê brecha, não, viu? Porque o inimigo, ele devora. Aí está dizendo. E isso a gente já viu isso acontecer. Pessoas que naufragaram na fé. Mas, estejam alertas e vigiem. Vai para o próximo. Resista-lhe. Quem é que vai resistir ao inimigo? Eu quero. Como? Permanecendo firmes na fé. Amém, queridos? É tão claro a palavra, né? Não precisa de explicação. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Né? Eu vejo pessoas com câncer, pessoas que enfrentaram, pessoas que o Senhor levou. Ludmila, né? Uma irmã tão cheia do Espírito Santo. Eu disse, não, é melhor, irmã, tu vir para cá, vem embora. Aí, no caso dela... Filha, irmã, né? Para mim, né? Filha. Venha, filha, ficar com o pai. A outra madrugada vai. É tão lindo, né? As canções que Deus... Ouço Deus me chamar. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. É lindo, né? E Deus chamou. A outros, o Senhor curou. Quem determina quem vai viver? Deus. Amém? E aí, queridos,
eu tenho passado muitas experiências relativo a isso. E vocês sabem que, no meu caso, alguns irmãos sabem detalhes, outros não sabem. Eu fiz cirurgias, né, e tal, e estava tudo controlado, tecnicamente falando. E quando foi em abril, a gente recebeu a notícia que voltou a crescer. Que o câncer começou a querer aparecer, querer se manifestar. E surgiram 3 nódulos na época. Um deles comprimindo um canalzinho que a gente tem entre os rins e a bexiga. A gente tem 2 rins, né? Aí tem uma mangueirinha, que ela é bem fininha. E ele cresceu ali, empurrando e causando dor. Além do diagnóstico, isso foi assim, desafiador para nós, né? Porque você está fazendo tratamento e, de repente, parece que não está resolvendo. Mas o Senhor já tinha me falado que essa enfermidade não é para a morte. Arthur falou isso. Paulinho falou, entre muitos irmãos, né? Essa medicação só vai fazer o bem. Fernando trouxe palavra do Senhor sobre Isaías, que ele já levou sobre si essa enfermidade, que é um fato. Amém? Eu posso passar aqui, eu vou passar uma boa parte da noite falando tantas palavras do Senhor que eu recebi, além das que o Senhor falou para mim. Mas, queridos, eu não controlo meus sentimentos. Eu estou exemplificando isso porque é o que a gente passa nas situações. Mesmo a gente sendo fortalecido, eu passei uns 3 dias, que eu fiquei, como diz João, piombo, desanimado. Eu fiquei calado, mas fiquei desanimado. E aí, quando foi uma quinta-feira, alguns irmãos já ouviram esse testemunho, foi recente isso. Eu estava sentindo dores, e aí, para essas dores, o médico passou dipirona de 2 gramas, que é 4 comprimidos, grandão, de 6 em 6 horas. Eu estava tomando, mais o Buscopan, para não sentir essas dores. E talvez fosse operar. Fui com Alex no urologista. E eu disse, o Senhor vai fazer algo em nome de Jesus. E os irmãos orando, impondo as mãos e orando, fungindo com óleo. Amém, glória a Deus. Mas fiquei com esse sentimento, assim, sabe, terrível, de derrota. E aí, queridos, quando foi uma quinta-feira, eu me levantei, do nada, assim, eu levantei para ir no banheiro, pentear o cabelo. E aí, me veio uma fé, irmãos. Me veio uma fé do alto. Eu disse uma vez do nada, não é do nada, não, é do alto. Uma fé sobrenatural, queridos. Porque até para ter fé, a gente precisa dele. A gente não é super-herói da fé. Ah, não, aquele irmão é muito cheio de fé. Não, é porque Deus gerou fé no coração dele e ele creu. Ele disse, eu creio. E na hora eu estava sozinho em casa, veio a expressão assim, Deus é Deus. Veio forte, assim, eu falei. Eu quase gritei assim no banheiro, Deus é Deus. E me veio uma certeza, vinda da parte de Deus, mais uma vez, que Ele me curou. Amém? Porque Deus é Deus, querido. Deus é real. A gente não está brincando de igreja, não, queridos. A gente não está lendo as Escrituras e fazendo discípulo na esperança que se eu morrer, vou ver Jesus. Não. A nossa fé é viva. A esperança viva. Amém, queridos? E eu fiquei extasiado, assim, com aquela experiência, porque não veio de mim, veio do alto. Assim como Sodoma e Gomorra, veio um fogo do alto para baixo. E um dia desse eu vi um vídeo de um pastor explicando. Lá em Sodoma, vocês sabem que já acharam Sodoma, né? E Gomorra. Fizeram escavações arqueológicas e existem sedimentos que mostram que uma cinza, um fogo, se acumulou de cima para baixo. Dizem que o fogo, como ele vem de baixo, natural da terra, ele fica feito uma camadinha, depositado no sedimento, como se fosse uma radiografia. E o irmão explicando, o fogo veio do céu. Está aqui a prova, de cima para baixo. Está lá nas Escrituras. Eu não preciso ver esse vídeo para crer. Porque Deus é Deus, Wallace.
Deus é real. Nosso Deus nossa fé não é em vão. E aí eu disse na hora, espera aí, eu não vou tomar mais dipirona, nem vou tomar Buscopan. Vou continuar os tratamentos, porque foi direção de Deus. Me tratar, o Senhor está usando os médicos. Mas esse negócio vai recuar. E veio essa fé no meu coração. E eu parei de tomar o... Queridos, e a dor foi embora. Amém. Às vezes eu sinto umas pontadinhas, aí eu digo, vá-se embora, vá o resto, em nome de Jesus. E eu creio que, quando eu fizer exames no futuro, vão ser bons. Por quê? Não porque eu acho, mas porque eu creio. Amém, queridos? E eu vejo a mão de Deus. Então, eu queria animar vocês a lembrar que Deus é real. E há um propósito. No próprio 1 Pedro, continuando, no versículo 10 agora, né? O Deus de toda graça. É até uma música de Marcos Witt. Mas o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna, nos aperfeiçoará e nos firmará, fortalecerá, estabelecerá. A Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vai usar tudo isso para nos fortalecer, nos firmar, nos fortificar, amadurecer, para que a gente tenha a fé de Cadu, para que a gente tenha a fé de Daniel, de Alexandre, de Fernando, de cada um aqui que tem perseverado no Senhor, queridos. De Joel, eu olho para Joel, eu vejo o quê? Firmeza. Não é verdade? A gente olha para o nosso irmão, a gente olha para cada irmão, cada um tem uma marca de Cristo. Às vezes o irmão nem percebe, né? Mas tem. A gente sente aquele perfume. Amém, queridos? E eu pedi para a Jojó e a Amanda cantar uma música sobre essa realidade. Deus é mais real, querido. Deus é real. Eu confesso a vocês que muitas vezes passo sentimentos de dúvida, mesmo tendo anos de caminhada, de que Deus é Deus. Mas o Senhor me marcou, está me marcando de uma maneira para eu jamais esquecer que Ele é Deus. Amém, queridos? E eu glorifico a Deus por tudo que eu tenho passado, porque Ele está comigo. Amém? Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou, teu Espírito habita em mim, teu servo sou, Senhor. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou, teu Espírito habita em mim. Teu servo sou, Senhor. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Jesus, tu vives mais uma vez. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou, teu Espírito habita em mim, teu servo sou, Senhor. Se você puder, fique em pé. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou,
Declare isso. Teu servo sou, Senhor. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Se por um entrou o pecado, por um reinou a graça, enquanto a nós justificados reinaremos em mim. Se por aleluia, se por entrou o pecado, por reinou a graça, enquanto a nós justificados reinaremos em vida. Tu és real, Senhor. Tu és real. Tu és real. Tu és real. Ele é real. Ele é real. Tu és real, Senhor. Tu és real. Tu és real. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Aleluia, Senhor. Jesus. Tu és real, Senhor. Tu és o pão da vida. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Obrigado pela tua entrega, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva. As tuas palavras são espírito e vida. Queridos, o Senhor falou no meu coração de alguns irmãos ou irmãs que estão com dúvida acerca da existência de Deus. Como? Posso ter dúvida? Como se algumas vezes falamos e parece que estamos falando para a parede, para o vento. A gente tem vergonha até de pensar nisso. Mas o Senhor, nessa noite, diz que cura, arranca
pela raiz essa mentira que o inimigo tenta semear no teu coração, na tua mente. Nós não seguimos um vento, nós seguimos um Deus vivo, que existe, que é mais real do que essa pessoa que está ao nosso lado. É mais verdadeiro do que qualquer coisa. E o Senhor fala de maneira bem específica para alguns, que nessa tarde Ele arranca pela raiz. Desarraiga do coração qualquer pensamento de que não vale a pena se dedicar ao Senhor. Não vale a pena ver a sua vida ser derramada pelo Senhor, pelo seu reino, que está perdendo tempo, que já chegou numa idade, o que é que fez da vida. E nessa tarde, mais uma vez, o Senhor diz que Ele é real, Ele é vivo. Cada oração tua, cada lágrima que tu derrama, o Senhor recolhe. Aleluia. Essas orações são recolhidas numa taça. Uma taça que vai para o Senhor. Deus é real.